Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo essa parte 2. Bom, nessa parte 2 nós vamos estar falando aí algumas características da tabela periódica, classificação dos elementos. Então acompanhe comigo aqui o resumo desse quadro. Lembra que eu falei que logo no início, na parte 1, eu estaria respondendo uma pergunta? Então eu estou respondendo isso agora. Na tabela periódica, vocês já devem ter visto uma ou olhado agora no livro, né, que vocês estão acompanhando aí os seus estudos. Vocês devem ter percebido que ela é feita de vários quadradinhos e dentro de cada quadradinho eu tenho algumas informações importantes. Em cada quadrícula eu tenho um número, que é um número atômico, que pode ficar em cima, embaixo, à direita, à esquerda, no meio, depende muito da legenda da tabela periódica. Por isso é muito importante que quando você estiver manipulando uma, você olhe a legenda. Então, o número atômico aqui no caso do cloro, eu coloquei acima à esquerda. Aqui no centro, geralmente, dessa quadrícula, eu vou ter o símbolo desse elemento. Logo abaixo do símbolo eu tenho o nome. E aqui eu tenho a massa atômica, que no caso do cloro é 35,5. Opa, calma aí. Massa fracionada, massa com números decimais, como que isso pode ser possível? Bom, o que acontece é que em cada quadrícula eu não estou representando átomo cloro, eu estou representando elemento cloro. E o que é um elemento? É um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Nós vamos perceber que existem os isótopos, lembra que nós vimos isso? Nos capítulos anteriores, há átomos do mesmo número atômico, ou seja, do mesmo elemento químico, que apresentam diferentes números de massa. E a massa que aparece na tabela periódica, essa massa atômica, é uma média aritmética ponderada da massa dos isótopos daquele elemento. Por exemplo, a massa do cloro é 35,5 porque existem dois isótopos conhecidos para o cloro. Existe o cloro de massa 35, que tem 75% de abundância na natureza. E existe o cloro de massa 37, que existe 25% de abundância na natureza. E aí, a massa que aparece aqui é resultado das massas de cada um desses isótopos, multiplicadas pelas suas porcentagens, dividido por 100. Então, a diferença de elemento e átomo é isso. Elemento é o conjunto de átomos, certo? Que apresenta o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Nós vimos que na última classificação, aquela que foi adotada por Moseley, na tabela periódica, os elementos estão dispostos aí em 7 linhas, ou também chamadas de períodos, e 18 grupos, ou também chamados de famílias. E esses elementos estão organizados nos períodos, com o número atômico crescendo da esquerda para a direita. Então aqui ó, no primeiro período eu teria o hidrogênio, que tem número atômico igual a 1. Logo ainda no primeiro período eu tenho outro elemento, que é o hélio, com número atômico igual a 2. Depois eu tenho lítio, número atômico igual a 3. Berílio, número atômico igual a 4. Aqui, boro, número atômico igual a 5. Carbono, número atômico igual a 6. Nitrogênio, número atômico igual a 7. Oxigênio, número atômico igual a 8. Flúor, número atômico igual a 9. Neônio, número atômico igual a 10. Bom, é interessante notar que nós temos os grupos e também nós temos as famílias da tabela periódica. Tá? O grupo 1 pode também ser chamado de família 1A. São todos esses elementos aí presentes na família 1A. Os elementos da família 1A também podem ser chamados de metais alcalinos. Tá? Por que tem esse nome metais alcalinos? Tem esse nome metais alcalinos, como eu já disse no vídeo anterior, porque álcali quer dizer cinza das plantas. E os elementos aí que são os iniciais dessa coluna, dessa família 1A, são aqueles metais que estavam presentes nas cinzas das plantas, como eu havia dito, como sódio, lítio e potássio. Então aqui, ó,
lítio, sódio e potássio formam os elementos da família 1A junto com os outros, né? Então é hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, na verdade. Só que o hidrogênio, ele não vai ser classificado como metal, mas ele está na família 1A. Os elementos da família 2A já são chamados de elementos metais alcalino-terrosos. Alcalino-terrosos. Por quê, professor? São chamados de metais alcalino-terrosos porque eles estão presentes na crosta terrestre, exatamente, na litosfera da Terra. E aí nós temos berílio, nós podemos destacar também magnésio, número atômico 12, e ainda cálcio, que tem número atômico 20, ok? Bom, depois aí nós temos uma série de elementos da família B, que corresponde aos grupos 3 a 12. Não vai ser nosso foco ainda no 9º ano, então vamos continuar a família A. Depois eu tenho elementos da família 3A, como boro, alumínio e outros que estão presentes aí nessa família 3A. Os elementos da família 3A são chamados de família do boro ou grupo do boro. E o cachorro está querendo participar da nossa aula. Bom, continuando. Os elementos do grupo 14 ou da família 4A vão ser chamados de família do carbono. Porque assim como a do boro, o primeiro elemento é o boro, então na família 4A, o primeiro elemento é o carbono. Então aqui eu posso citar carbono, silício, tem número atômico 14, tá bom? Então, família 4A, família do carbono. Eu tenho elementos ainda da família 5A ou grupo 15. Primeiro elemento é o nitrogênio, então segue aí a mesma linha. 5A, família do nitrogênio. A partir da família 6A, eu volto a ter nomes especiais. Os cachorros latindo. A partir da família 6A, eu volto a ter nomes especiais. Bom, os elementos da família 6A eles podem ser chamados de calcogênios. Por que esse nome, professor? Calcogênios. Calcogênios quer dizer formadores de cálcuo. Cálcuo, cobre. Os elementos oxigênio e enxofre, número atômico aqui 16, são elementos que estão associados ao metal cobre, formando os minérios de cobre. Daí, calcogênios. Nós temos os elementos da família 7A, que são chamados de halogênios. Halogênios quer dizer o que, professor? Halogênios quer dizer formadores de sais. E aí eu tenho o flúor e posso também citar aqui o cloro, de número atômico 17. Mas também tem bromo, iodo, astato e muitos outros na família 7A, assim como nas outras. Só que o flúor e o cloro formam dois sais com o sódio, que vocês conhecem bem. O fluoreto de sódio, presente nas pastas de dente, e o cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha comercial. E nós temos ainda os elementos da família 8A, que são os gases nobres. Tá bom? E aí nós podemos citar hélio, neônio, ainda podemos citar aqui argônio, número atômico 18, e muitos outros, criptônio, xenônio, radônio, ok? Bom, é interessante notar outra coisa na tabela periódica. O 6º e o 7º período são períodos que apresentam quadrículas
E nessas quadrículas eu tenho vários elementos naquela quadrícula. É como se fosse uma gaveta que você puxasse e aí todos os elementos estão ali nos arquivos, tá? Os elementos aí que estão presentes nessa quadrícula no sexto período são chamados de lantanídeos. Enquanto que os elementos que estão presentes nessa quadrícula no sétimo período são chamados de actinídeos. Por que são chamados dessa maneira? Os lantanídeos são chamados dessa maneira porque o primeiro elemento químico é o lantânio, tá bom? E os actinídeos, o primeiro elemento químico é o actínio. Então a série dos lantanídeos começa com lantânio, a série dos actinídeos começa com o actínio. Agora nós vamos classificar um pouco esses elementos em relação a serem metais, ametais e gases nobres. Todos esses elementos aqui que estão nessa parte pontilhada preta vão ser classificados como metais. É a maioria da tabela periódica, tá? Os metais compõem a maior porção de elementos da tabela periódica. Eles apresentam brilho metálico, então quando você polhe o metal você já percebe, né, aquele brilho bem mais intenso e característico desse grupo de elementos. Todos os metais são sólidos à temperatura ambiente, exceto o mercúrio, que é o único metal que se encontra no estado líquido à temperatura ambiente. O mercúrio é aquele metal líquido que está presente nos termômetros, aqueles termômetros um pouco mais antigos. São bons condutores de calor e eletricidade. Panelas de alumínio e outros metais fazem com que o alimento seja cozido muito mais rapidamente do que as panelas de barro. Bons condutores de eletricidade também, todas as instalações elétricas possuem um metal aí que geralmente é o cobre, tá bom? É um ótimo condutor de eletricidade. São maleáveis e dúcteis. Maleáveis é que pode adquirir várias formas, né? Eu posso ter metais na forma de barras, na forma de anel. E dúctil quer dizer que é aquilo que pode ser transformado em fios, como fios de ouro, fios de prata, fios de cobre. Os ametais, eles já possuem características opostas aos metais. Os ametais são sólidos e gasosos, tá? Exceto o bromo, que vai ser o único ametal líquido. Eles são maus condutores de calor e eletricidade. E aí eu tenho dois aqui que fazem parte da exceção, que são carbono e silício. O carbono está presente em eletrodos de bateria de automóvel, então ele consegue conduzir bem a eletricidade, e o silício está presente em microchips, em microprocessadores, também bom condutor de eletricidade, tá? São opacos e quebradiços, então não apresentam brilho e não são maleáveis, ou seja, se você tentar modificar a forma de um metal, ele provavelmente vai se quebrar se ele estiver no estado sólido. E para terminar, nós temos os gases nobres. Os gases nobres compõem essa parte azul aqui, a última coluna. Eles são inertes e são monoatômicos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as substâncias que são formadas por gases nobres são substâncias que apresentam apenas um átomo, né? Nós sabemos que o oxigênio é o O2, o gás oxigênio. Agora, o gás hélio, por exemplo, é apenas HE, ok? Continuando a nossa aula, a gente vai classificar os elementos em representativos ou de transição. Os elementos representativos são os elementos da família A. Qualquer elemento da família A é chamado de representativo, que correspondem aos grupos 1, 2, 13 a 18. Correto? Os elementos de transição são os elementos da família B. Só que eu posso ter dois tipos de elementos de transição. Os elementos de transição externa e os elementos de transição interna. Os elementos de transição externa são aqueles que estão fora das séries dos lantanídeos
e actinídeos. Já os elementos de transição interna são aqueles que pertencem à série dos lantanídeos e actinídeos. Certo? Bom, agora nós temos uma relação aí entre distribuição eletrônica e posição de um elemento na tabela periódica. A princípio nós vamos focar os elementos da família A. Lembra que vocês estão no nono ano, estão aprendendo e assimilando o que é a tabela periódica agora, ok? Bom, existe uma distribuição eletrônica em camadas que só é apresentada para vocês no capítulo 9, mas eu quis apresentar agora no capítulo 8 porque tem uma propriedade importante da tabela periódica em relação aos elementos da família A, é que, analisando a configuração eletrônica, eu consigo determinar a posição, grupo, e o período daquele elemento. Então é muito interessante que a gente faça esse link agora, e não no próximo capítulo, tá bom? Bom, eu tenho o que nós chamamos de distribuição em camadas, e no primeiro ano vocês vão estudar a distribuição em subcamadas ou subníveis, primeiro ano do ensino médio. Por enquanto, vamos nos ater às camadas. Existem 7 camadas eletrônicas que vão de K até Q, no átomo, na eletrosfera. Cada camada comporta uma quantidade máxima de elétrons, K igual a 2, L igual a 8, M igual a 18, N igual a 32, O igual a 32, P igual a 18 e Q igual a 8. E existem regras para eu pegar e colocar os elétrons nessas camadas. Eu só posso avançar para uma próxima camada se a camada que eu estou preenchendo atual ela já estiver completa. E, além disso, tá? A última camada da distribuição tem que ser menor ou igual a 8 e a penúltima camada tem que ser igual a 8 ou 18. Então, vou aplicar essas duas regras nesses exemplos aqui, agora com vocês. E após isso, eu vou destacar elementos na configuração eletrônica que, através dele, eu consigo perceber qual o número do período e também qual o número da família desse elemento da família A. No caso do sódio, eu tenho número atômico igual a 11. Então, teremos K igual a 2, L igual a 8, M igual a 1. A última camada é menor ou igual a 8, a penúltima é igual a 8 ou 18. Perfeito. Vamos para o próximo. Cálcio. Número atômico igual a 20. Então, K igual a 2, L igual a 8, M. Para 20 faltam 10. E na M eu comporto até quanto? 18 elétrons. Então, M igual a 10. 20. Só que, sendo a última camada, ela tem que ser menor ou igual a 8. Então, eu vou deixar de ter isso daqui e vou passar a ter outra coisa. Então, M vai ser igual a 8 e N vai ser igual a 2. Nesse caso, a última camada é menor ou igual a 8 e a penúltima é igual a 8 ou 18. Correto? Então, eu projeto o excedente de elétrons da camada N, que eram 10 e virou 8, para a próxima camada, que é a N igual a 2. Certo? Agora, o bromo com 35. K igual a 2, L igual a 8, M igual a 10, para 35 faltam 25, M só pode 18. M igual a 18 e agora nós vamos para N. Então aqui 10 com 18, 28. Para 35 faltam 7. Então aqui a última camada menor ou igual a 8, a penúltima igual a 8 ou 18. Correto? Bom, qual é a relação disso com a posição do elemento na tabela periódica? No caso do sódio, nós temos 3 camadas. E o número de camadas é igual ao número do período. Então, eu sei que o sódio aqui vai estar no terceiro período.
porque há 3 camadas eletrônicas. O número de elétrons da última camada é igual à família. Então, aqui na última camada, que é a camada N, eu tenho um elétron. Então, quer dizer que esse sódio vai estar na família 1A. Correto? Então, conferindo aqui, ó, família 1A, primeiro, segundo, terceiro período, sódio. Agora vamos para o cálcio. O cálcio ele tem 1, 2, 3, 4 camadas. Então, ele vai estar no quarto período. Qual o número de elétrons da última camada? 2. Então, quer dizer que o cálcio vai estar na família 2A, quarto período. Família 2A, segundo, terceiro, quarto. Agora vamos para o bromo. O bromo, ele também vai ter 4 camadas. Então, aqui também vai ser o quê? Quarto período. Qual o número de elétrons na última camada? 7. Quer dizer que tem 7 elétrons na última camada, logo, família 7A. Aqui eu tenho flúor, cloro. O próximo elemento, que eu não coloquei, seria o bromo. De número atômico aí, 35, no quarto período. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de Química, a parte 2 do capítulo 8. Espero que tenha ajudado vocês. Curtam, comentem, compartilhem, certo? Se inscrevam no canal e tirem suas dúvidas pelo WhatsApp, tirem suas dúvidas pelo próprio vídeo, na parte dos comentários. E a gente se vê. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.